Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um vídeo muito importante, falar aqui para vocês algumas informações em relação a como é que a gente faz a investigação e o manejo da crise convulsiva num paciente que é portador de doença renal crônica, em vários cenários da doença renal crônica, e como é que a gente faz essa investigação. A crise convulsiva é uma complicação grave, não é tão infrequente e que possui inúmeros diagnósticos diferenciais e várias possibilidades de manejos clínicos diferentes. Então eu trouxe esse tópico aqui, que é um tópico importante. Foi de um artigo publicado recentemente na revista NDT, que é o Nephrology Dialysis Transplantation, é uma revista da Sociedade Europeia de Nefrologia, que traz e aborda esse tema de maneira através de fluxogramas. Eu trouxe para vocês algumas imagens e trouxe para vocês também alguns fluxos, tá? Quem tiver ouvido aqui no podcast, dá uma passadinha no YouTube. Quem está aqui no YouTube, marca e já vai marcando aí o sininho, se inscrevendo no canal para próximos vídeos vocês terem também a oportunidade de vê-los imediatamente assim que eles forem publicados, né? Que eles forem divulgados. Então é uma forma mais sintética de falar como é que a gente faz essa abordagem, mas também é uma forma prática em que vocês vão saber como é que a gente pensa em cada um dos cenários da doença renal crônica, em cada um dos diagnósticos diferenciais, as principais condutas a partir do momento que você tem um paciente com um diagnóstico de crise convulsiva. Não é o manejo da crise convulsiva medicamentoso e farmacológico, mas sim na investigação das causas da crise convulsiva no paciente com doença renal crônica. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Então como é que a gente faz esse manejo dos pacientes com doença renal crônica e crise convulsiva, né? Vou falar as hipóteses e o passo a passo. Como é que a gente faz aqui as hipóteses? Então, existem várias hipóteses, várias possibilidades, né? A gente sabe que os rins são órgãos responsáveis pela manutenção da homeostase do meio extracelular e isso vai interferir diretamente com o meio intracelular, e o neurônio é um tecido, né, uma célula, e o cérebro é um tecido que ele está muito sujeito a tudo que acontece no meio extracelular, tanto por alterações eletrolíticas, alterações de pressão, alterações metabólicas, alterações por intoxicação por drogas, fármacos, ou então por doença sistêmica. E aí a gente precisa ver em que cenário o paciente está para poder tentar mais ou menos colocar em gavetas, em caixas, nossas hipóteses diagnósticas. Então a primeira coisa que a gente vai avaliar é o seguinte: esse paciente ele tem realmente uma crise convulsiva? Tem. Depois do término da crise convulsiva, esse paciente está hipertenso, mantém-se hipertenso. É um paciente que tem uma possibilidade de ter como etiologia a encefalopatia hipertensiva. Tem PRES, né, que é a síndrome da encefalopatia reversível posterior, né, que é a síndrome PRES, ou aquele paciente tem uma possibilidade de ter hemorragia intracraniana. Então, se o paciente tem hipertensão, é uma das possibilidades que a gente vai levar em consideração: hemorragia intracraniana ou acidente vascular encefálico ou crise hipertensiva. Se o paciente está na presença de distúrbio eletrolítico, que é causa também tanto hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipoglicemia, e o único que não é hipo aqui é a hiperglicemia, que é uma causa incomum de crise convulsiva, mas pode acontecer também naqueles quadros de hiperglicemia grave, né, em estado hiperosmolar, e o paciente tem uma tendência a ter quadros de crise convulsiva, apesar de ser muito mais infrequente. Distúrbios hidroeletrolíticos, que a gente falou aqui, tanto associados a doenças vasculares ou não. Então, distúrbio eletrolítico aqui a gente colocou distúrbio eletrolítico, mas doenças autoimunes que podem estar relacionadas. Então, são vasculites associadas. Então, a gente tem lúpus, vasculite, tuberculose, encefalopatia urêmica, embolia gasosa, quadros que são quadros menos frequentes de a gente ver, mas pode acontecer o paciente ter uma encefalopatia relacionada ao lúpus, que a gente chama de lúpus do sistema nervoso central, acometimento, tuberculose, doenças infecciosas, doenças associadas. Aqui entrou distúrbio eletrolítico, mas no fundo são doenças sistêmicas. Lesão renal aguda, aqui a gente tem encefalopatia urêmica, síndrome hemolítico urêmico, o paciente tem eclâmpsia, por exemplo, tem pré-eclâmpsia, desenvolve eclâmpsia, é uma lesão renal aguda que está associada muitas vezes a um quadro convulsivo, né, para considerar a eclâmpsia, abuso de drogas ou substâncias ilícitas e fármacos, e no cenário de transplante renal, toxicidade por inibidores de calcineurina, microangiopatia trombótica. A gente tem também o fenômeno de PRES ou infecções e linfomas do sistema nervoso central. Então, pra vocês verem assim, a depender
do cenário que a gente está, as hipóteses diagnósticas vão ser diferentes. Tá? Então, ele se só tem hipertensão, é uma forma de a gente investigar. Se o paciente tem distúrbio eletrolítico, é outra forma. Se tem doença sistêmica, tá? Se tem doença sistêmica, lúpus, vasculite, tuberculose, esse paciente pode ter outras hipóteses. Lesão renal aguda, a gente está de outro cenário. Transplante renal em outro cenário. Então, só para vocês entenderem aqui a convulsão, como ela se encaixa na doença renal crônica. Tá? Convulsão em pacientes renais, como é que a gente faz? Então, o paciente está com pressão maior do que 180 por 120, se sim, tomografia ou ressonância, para a gente pensar nessas possibilidades. Se o paciente não tem hipertensão, a gente faz análise de eletrólito. Geralmente o que a gente faz na crise convulsiva é rapidamente fazer logo um destro, HGT, ou avaliar a glicemia capilar ali, né? Mas a gente vai fazer análise de eletrólitos e glicose. Se vier anormal, pensar naquelas hipóteses, tá? Se o paciente tiver algum sinal de infecção do sistema nervoso central, aí vai entrar o líquor e a ressonância para a gente poder tentar dar o diagnóstico de meningite ou encefalite. E, baseado no tipo de doença renal, aqui a gente não está falando mais dessas principais causas aqui, nem de hipertensão, nem de distúrbio eletrolítico ou metabólico, nem de quadros infecciosos, aí vai do tipo de doença renal que vai guiar o que a gente vai fazer com esse paciente lá na frente. Ou seja, se ele tem lesão renal aguda, doença renal crônica em diálise ou o paciente é transplantado renal. Se for uma lesão renal aguda, a gente vai fazer análises eletrolíticas, DHL, esfregar de sangue periférico para ver se não tem PTT ou MAT, avaliar também histórico de abuso de substâncias, uso de medicamentos, tudo isso. Então a gente pode estar diante de distúrbio eletrolítico, microangiopatia trombótica, eclâmpsia ou encefalopatia urêmica, tá? Relacionada à lesão renal aguda. Se aquele paciente é um paciente que não tem lesão renal aguda, mas sim tem doença renal crônica ou está em diálise, aí eu vou pensar em algum distúrbio eletrolítico e pedir já a tomografia e ressonância e avaliar o uso de drogas, porque eu posso estar diante de distúrbio eletrolítico grave, que a gente já falou aqui, principalmente hiponatremia, encefalopatia urêmica, síndrome do desequilíbrio, tá bom? Já vi alguns pacientes terem não só síndrome do desequilíbrio puro, mas também síndrome do desequilíbrio associado à hipocalcemia nas primeiras diálises que eles vão fazendo, tá? Eu comentei até num post recentemente em relação a isso, por isso que eu faço a reposição de cálcio naqueles pacientes muito acidêmicos, porque a gente tem o quê? A gente tem, no paciente que tem acidemia crônica, a gente tem a substituição daquele H+, em troca do cálcio. Então, quando a gente tem a substituição de um pelo outro, a gente corrige aquilo rapidamente, o que acontece? O paciente induz uma hipocalcemia aguda grave, que pode levar à crise convulsiva. E na síndrome PRES, a gente vai ter também, na diálise ou na doença renal crônica, uma prevalência maior da síndrome PRES, e aí esse paciente tem que ser avaliado com um estudo de imagem para dar o diagnóstico, naquela imagem característica na região posterior do encéfalo, onde a gente vai ter aquela imagem característica sugestiva da síndrome PRES, que na maior parte das vezes ela é autolimitada. E no cenário do paciente com transplante renal ou em transplante renal, a gente vai avaliar níveis de drogas, tá? Então, inibidor de calcitonina, vamos testar aqui, vamos ver como é que está o nível certo do tacrolimus ou da ciclosporina, avaliar se existe algum indício de hemólise, esfregaço de sangue periférico e ressonância. E aqui a gente vai fazer o diagnóstico diferencial de infecção do sistema nervoso central, de MAT, de PRES também e de toxicidade por inibidor de calcineurina. Tá bom, pessoal? Então, é mais ou menos assim que a gente vai fazer a avaliação. Eu sei que é extenso, eu sei que é uma avaliação que vai depender muito do cenário, então muitas vezes é necessário que vocês tirem uma fotografia aí da imagem, ou então vocês fiquem treinando isso na cabeça de vocês. Poxa, meu paciente, eu vejo muito paciente com doença renal crônica que vai começar a fazer diálise, é muito paciente agudo com crise convulsiva, vamos pensar em distúrbio eletrolítico, e de uma maneira geral o painel é esse, tá? Se for hipertensivo, a gente pensa em fazer sempre uma ressonância, uma tomografia. É muito comum a gente ver isso na prática nossa. Depois vai fazer a avaliação hidroeletrolítica e de glicemia e depois avaliar infecção do sistema nervoso central. Se nada disso tiver dado muito resultado, e aí você vai ver o tipo de doença renal para poder tentar guiar a investigação e posteriormente tratar a doença de base, que vocês sabem, todo mundo sabe que crise convulsiva ela é uma manifestação de uma série de alterações. Se a gente não controlar a doença de base, a gente acaba tendo que viver com as consequências da crise convulsiva recidivante, uso de medicamento de longa data, e o pior é que essa doença de base pode progredir e evoluir com outras manifestações do sistema nervoso central mais graves.
Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, comentem, curtam, compartilhem, gravem, salvem, avisa todo mundo aí em casa, avisa todo mundo aí na residência ou colega que existe o Nefro Atual, que a gente tá tanto no podcast, no Instagram, a gente tá no YouTube, a gente tá também no Telegram com um grupo. Então, se vocês tiverem curiosidade, vão lá na página www.nefroatual.com.br, vocês vão ter mais informações de como seguir a gente em todas essas redes sociais. Tá bom, pessoal? Então foi um prazer e a gente se vê na próxima.